Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, boa noite. Shalom, shalom. Shalom, Pedro. Shalom. Mari, tudo bem? Não avisei o pessoal, mas a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a Trindade, tá? No dia de hoje. Então eu entrei, vai ficar gravado aqui no Insta e posteriormente no segundo canal do YouTube. Eu trouxe as referências então sobre a aula de hoje da Trindade, continuando sobre essa questão e com os seus subtítulos, né? Então vamos orar, que aí hoje a gente já começa para dar andamento e para a gente não atrasar. Que oração? Tem uns 9 minutinhos aí. Amém? Em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, eu te agradeço, ó Rei soberano, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossas vidas, por esta oportunidade, Hashem, de falar da tua palavra e verdadeiramente, Pai, sobre ti, da tua verdade, e desmascarar as obras das trevas. Pai, guia esta aula, guia as mentes e os corações de todos que estarão aqui presentes neste momento e todos futuramente que verão esta aula, todas as referências, que tu possas entrar, Pai querido, nas mentes, nos corações e testificar a tua verdade, a tua palavra. Em nome de Yeshua, Hamashia, nosso Messias. Amém. Shalom, Rubi, boa noite. Shalom. Tudo bem? Então, continuando da nossa saga sobre a Trindade, tá? Hoje a gente vai falar sobre 2 temas. O tema vai ser aí com 3 referências, bem curtinho, dizendo, então a gente vai começar, primeiro tópico, que Deus, né, o Eterno, nosso Criador, ele não é homem. Baruch Hashem, o Eterno, nosso Criador, nosso Deus, não é homem. Então, vamos aí às referências, vamos tratar sobre isso. Pegue o seu caderno, o seu lápis aí para anotar, anotem, tá ok? As referências. Então, lembrando que a gente está tratando sobre a Trindade, que no caso, nós cremos, e a palavra diz, né, que essas três essa trindade, nessas 3 deidades, divindades, da qual muitos locais ensinam, oriundo aí do cristianismo de Roma e anterior a isso do paganismo, né? Se ensina que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, né? E aqui a gente, durante essas aulas, a gente tem tratado que Deus é o Criador, o Eterno, ele sim é o Deus Todo-Poderoso, da qual emana toda fonte de poder, toda fonte de autoridade, toda fonte da unção, né? É dele, e que ele delegou coisas ao filho dele, que é filho, e a Ruach HaKodesh é a Ruach, é o espírito do próprio Deus. Ele não é, como é conhecido, né, aqui no nosso meio, no Brasil, por conta do cristianismo e tal, é conhecido como Espírito Santo, mas o Espírito Santo, no contexto original, conhecido como Ruach HaKodesh, ele se trata do espírito da Ruach do Criador, do Eterno, tá? Tanto que isso é fácil, né? Eu tenho falado aí todas as aulas, é fácil da gente também identificar essa questão na própria língua original, que é dita, né? O Ruach HaKodesh é Ruach, é o Espírito do Eterno, né? Ruach com uma tradução aí de espírito, ou vento, ou sopro, né? Da qual também nós conhecemos. E HaKodesh é do Santo. Então, o Espírito é do Santo. Qual santo? O Criador, o nosso Deus, certo?
Então, esse espírito é dele. O espírito é dele que permeia hoje, Baruch Hashem, em nosso meio, em nós, né? Então, o Espírito Santo, ele não é uma terceira divindade. O Espírito do Santo, ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Eterno. Amém? Então, com tudo isso que a gente já vem apresentando, já vem falando e estamos tratando aí sobre tópicos abaixo dessa questão da Trindade, trazendo aí para vocês as referências bíblicas, a gente vai continuar hoje, tá bom? Com 2 tópicos. Primeiro deles é curtinho, papum, vamos anotar. Deus, o Criador, ele não é homem. Baruch Hashem. Então vamos às referências. Pegue sua Bíblia. Em Oséias, capítulo 11, versículo 9. Oséias, capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Tá? Isso aqui no profeta Oséias, é o Eterno falando, ok? Então, o Eterno, o próprio Deus declarando. Claramente, a gente sabe que não é, mas tem pessoas que podem abordar isso, né? Como o Deus sendo homem. Então, tá aí uma testemunha em Oséias. Agora a gente vai para outra testemunha, a próxima testemunha na Torá, no livro de Números, em Shemot, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Amém? Vamos lá, Números 23, capítulo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então aí é muito conhecido esse texto e é uma confirmação também, uma segunda testemunha aí nas escrituras, na Torá, né, no Pentateuco, como você geralmente as pessoas conhecem, né? Mas é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a Torá. Está em Números, está dizendo aí o próprio Eterno, né? O Eterno não é homem. Amém? E aí temos, ó que bacana, cada testemunha em uma parte, uma na Torá, outra no Tanar, né, na parte profética, e agora na parte da Brit Hadashah, da Nova Aliança, em João, tá? Então vamos lá no livro de João, anotem aí, João 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Ruach, ou seja, Deus é Espírito. Deus, o Eterno, o Criador, Adonai Tsevaot, é Espírito, é Ruach, vírgula. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Baruch Hashem? Ok? Então, veja a distinção. A gente está tratando aqui sobre o tópico, sobre a ótica, em que Adonai Tsevaot, nosso Deus, nosso Criador, Kadosh Baruch Hu, ele não é homem. Então, ele trouxe aí 3 testemunhas. Uma na Torá, uma na parte profética, nos profetas, em Oshea, e agora na Brit Hadashah, em João, na Nova Aliança. Ok? Este era um tema curtinho. Anotem que é muito importante, tá? Todas as referências vão ficar gravadas aqui as aulas, tá? No Insta. Posteriormente, vou repassar lá pro canal 2 do YouTube. Tá ok? Vamos agora para o tema Yeshua, o ungido, Filho de Deus.
Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, Filho do Deus Criador Todo-Poderoso. Amém? Sim, irmão. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, Pedro, vocês podem colocar na caixinha de perguntas ou posteriormente mandar por mensagem, tá ok? A gente tem as outras aulas gravadas aí, né, abaixo aqui no Insta. Qualquer dúvida, é só mandar na caixinha de perguntas, tá ok? Então, vamos continuar. Então, no subtítulo aqui, no outro tema, Yeshua HaMashiach, né? Yeshua, o Messias ou ungido, né? Filho de Deus. Vamos à primeira testemunha nas Escrituras, na Brit Hadashah, em João, Yohanan, livro de Yohanan, capítulo 20, versículo 31. Capítulo 20, versículo 31 de Yohanan de João. Diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, Baruch Hashem? Então, João aí escreveu essa parte aí muito importante. Continuando em João, tá? No mesmo livro, vamos aí à nossa segunda testemunha nas Escrituras. João 6, agora. João no capítulo 6, versículos 68 e 69, tá? Tá nesse meio do 68 e 69, diz assim: E nós temos crido e conhecido que tu és o Mashiach, que significa que tu és o ungido, o Filho do Deus vivente, de Adonai Tsevaot, do Eterno nosso Criador. Amém? Então, essa referência está em João 6, versículos 68 e 69. Vamos à terceira testemunha, na Brit Hadashah ainda, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, logo no comecinho. Anotem aí. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Adon Yeshua, o ungido, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Yeshua HaMashiach. Amém. É lindo, né? Amém. Esse que eu acabei de ler, deixa eu ver. Isso que eu acabei de ler, irmãos, está em Efésios, tá? Eu pulei aqui. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Vou ler novamente. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Adon Yeshua HaMashiach, que é nosso Criador, o qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1, 4, tá? Agora, que eu pulei aqui, vamos a Hebreus, tá? 1 e 1. Hebreus 1 e 1 diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, quando ele fala aos pais, são os patriarcas, né? Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe e assim vai. Aos pais, vírgula, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho do Criador. Amém? Então, agora a próxima referência, a nossa próxima testemunha, que Yeshua é filho do Criador. Eu acredito que ninguém tenha essa dúvida. Pode ser que alguém tenha, né? Mas enfim. Vamos a Romanos. Romanos, Quitim, livro de Quitim, capítulo 8, versículo 29. Diz assim: Porque os que Dante conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, que lindo.
Continuando em Romanos 8, no versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para nós, como nós não dará também ele todas as coisas? Amém? Romanos 8, versículo 32. Continuando na Brit Hadashah, vamos para o livro de Lucas agora. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: e o Espírito, né, a Yaruach HaKodesh, né, o Espírito do Santo, desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, né? Como se fosse uma pomba, o que eles viram ali. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Isso está em Lucas 3, 22. Então aqui mais uma vez o Criador Adonai declarando, né, que Yeshua é o filho dele. Amado, né, querido? Lucas, continuando no mesmo livro, Lucas 4, versículo 41, diz assim, Lucas 4, versículo 41, diz assim: além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o ungido, que ele era o Mashiach, o Messias, assim como você queira usar. Amém? Continuando no livro de Lucas, agora no capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas, versículo 28, diz assim: quando viu Yeshua, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Isso, obviamente, é um espírito maligno, né? Que se manifestou ali. E a gente sabe o contexto, tá? Tá em Lucas 8, 28. Continuando em Lucas, tem bastante coisa em Lucas, hein? A gente vai ver mais umas 4 passagens aqui em Lucas. Lucas 9. Lucas 9 agora, versículo 35. Diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Amém? Lucas 9, 35. Agora, vamos para Lucas ainda no capítulo 10. Logo na sequência, capítulo 10, versículo 22. Outra testemunha aí, falando que Yeshua é o filho, né, do Eterno, de Adonai Tsevaot. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Forte e lindo. E essa passagem aí é muito importante, tá? Muito importante. Lucas 10, versículo 22. Vamos continuar em Lucas mesmo. No capítulo 22 agora. Capítulo 22, versículo 48. Diz assim: mas Yeshua lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Né, que a gente sabe que esse é um título dado, né, para o filho de Deus, tá? Lucas 22, 48. Agora no mesmo capítulo, Lucas 22, agora no versículo 29, diz assim: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Falando para os
apóstolos, tá? Vamos agora sair de Lucas e vamos para Yohanan, João, capítulo 18, versículo 11. Yohanan, livro de João, capítulo 18, versículo 11. Diz assim: Mas Yeshua disse a Pedro, né, a Quefa: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então ele estava falando, né, é a cena onde Quefa, né, ele tira a orelha de um soldado, né, romano que veio buscar Yeshua. E outra referência aqui, agora em 1 Yohanan, 1 João, no livro de 1 João, 1 Yohanan, anotem aí, capítulo 2, versículo 23, tá? Diz assim: Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho, Yeshua, tem também o pai. Amém, Baruch Hashem. Nós temos a Yeshua e também ao Pai, ao Eterno nosso Criador. Então, uma notinha aqui diz o seguinte: aquele que diz que o Filho é o próprio Deus, nega e anula o Filho e não tem o Pai. Certo, pessoal? Então, essas são as referências de hoje, cujo nós tratamos aqui Yeshua ungido, Yeshua Hamashia, né? Yeshua o Messias de Israel e das nações, sendo filho do próprio Deus, do nosso Criador, Adonai Tsevaot, né? Da qual tem muitos nomes. E também tratamos que o Eterno, nosso Deus, não é homem. Amém? E para a próxima aula, nós traremos aqui a referência importante, tá? Sobre imersão, sobre o batismo teve lá, somente no nome de Yeshua. Amém? E é isso, pessoal, por hoje. Que o Eterno abençoe vocês, vamos orar, tá? Para o Eterno abençoar qualquer dúvida. Vocês mandem, tá? Para a caixinha de mensagem para nós, amém? Vamos orar em nome de Yeshua. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te somos gratos, Hashem, pela tua palavra, pelos teus profetas, pelo teu Filho, nosso Messias, nosso Salvador, pelos teus enviados, Hashem, pelos discípulos de Yeshua, que não se dobraram, e que através deles, Pai querido, nós temos também hoje a tua palavra, Brit Hadashah, parte, Pai, da qual por muitos é negada, mas nós cremos no teu Filho Yeshua HaMashiach, e que através dele, Hashem, nós temos acesso livre a ti, e que através dele, Pai, ter retornado para ti, nós também temos acesso à tua Ruach, ao teu Espírito, em nós, em nossas vidas. Hashem, abençoa todos aqueles que estiveram e que estarão presentes nesta aula. Abençoa as mentes, os corações. Dá, Pai querido, discernimento e entendimento. Em nome de Yeshua é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje foi bem rapidinho. Então, fiquem com as referências, reflitam sobre o que a gente trouxe hoje também, tá bom? E que o Eterno abençoe a vida de todos. Boa noite.
Shalom, shalom para todos. Até a próxima semana. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno abençoe e guarde a todos vocês. Amém. Em nome de Yeshua.